Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. E no vídeo de hoje, um pedido de um inscrito em uma das nossas lives feitas aqui no canal, né? As lives aqui no canal são sempre sem prévio aviso, simplesmente elas são marcadas e elas acontecem, né? É o que eu estou conseguindo fazer no atual momento. Mas teve um inscrito que pediu que eu contasse a história dos 21 títulos conquistados pelo Botafogo no Campeonato Carioca. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Vamos falar sobre os 21 títulos do Botafogo. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes, ou seja, essa vai ser a primeira parte. Já ativem o sininho para vocês saberem quando vai vir a parte 2. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Mas, sem mais delongas, roda a vinheta, bora pro vídeo, que a gente tem que falar de Botafogo, campeão estadual 21 vezes aqui no canal. No século XX, o futebol começou a se popularizar no Rio de Janeiro. Assim nasceram o Rio Cricket de Niterói, Bangu, o América, Fluminense e o nosso Botafogo. Em 1905, foi criada a LMF, Liga Metropolitana de Futebol. E o primeiro presidente que se tem história foi José Vilas Boas, que também era presidente do Bangu. As portas para uma nova era estavam se abrindo. Assim surgiu o Campeonato Estadual de Futebol em 1906. Primeiro que se tem história. Depois do 4º lugar no campeonato no ano anterior, Botafogo foi com tudo para buscar o primeiro título. Mas antes, uma mudança antes do campeonato começar. Saiu a LMF, que se tornou a LMSA, Liga Metropolitana de Esportes Atléticos. O campeonato dessa vez foi disputado por 4 equipes: o Botafogo, o Fluminense, a Associação Atlética Internacional, que era um clube da Barra da Tijuca, e o Paysandu, que era do bairro do Aterro do Flamengo. Agora com vocês a campanha campeã e a escalação de cada partida. Tá? Na rodada 1, Botafogo acabou sendo derrotado pelo Fluminense, atual campeão estadual. Botafogo foi a campo com Álvaro, Raul, Otávio Werneck, Viveiros, Norman Rimé, Antônio Luiz, Lulu, Milar, Flávio Ramos, Ataliba, Gilberto Rimé e Mimi Sodré. Na segunda rodada, vitória contra o Paysandu por 5-3. Os gols foram de Mimi Sodré, que marcou 3 vezes, Flávio Ramos e Raul de pênalti completaram o placar. Botafogo foi a campo com Coguim, Raul, Otávio Werneck, Norman Rimé, Antônio Luiz, Lulu, Ataliba, Flávio Ramos, Canto, Gilberto Rimé e Mimi Sodré. Na terceira rodada, Botafogo venceu a Associação Atlética Internacional da Barra da Tijuca por 2-0. Os gols foram de Ataliba e Raul. Nesse jogo, Botafogo foi a campo com Álvaro, Raul, Otávio Werneck, Norman Rimé, Antônio Luiz, Lulu, Monteiro de Barros, Flávio Ramos, Ataliba, Gilberto Rimé e Mimi Sodré. Na quarta rodada, Botafogo fez 3-1 no Paysandu nas partidas já de volta do campeonato estadual. 3-1 para cima do Paysandu, com 2 gols de Flávio Ramos e 1 de Canto. Botafogo foi a campo com Álvaro, Raul, Otávio Werneck, Norman Rimé, Antônio Luiz, Lulu, Ataliba, Flávio Ramos, Canto, Gilberto Rimé e Mimi Sodré. Na quinta e penúltima rodada, vitória contra o Fluminense. E aqui a gente vai começar a destrinchar uma história, porque começava aí uma rivalidade entre as duas equipes. 4-2 para o Botafogo, com 3 gols de Flávio Ramos e Gilberto Rimé completou a goleada. Botafogo foi a campo com Álvaro, Raul, Otávio Werneck, Ataliba, Norman Rimé, Lulu, Rolando Delamário, Flávio Ramos, Canto, Gilberto Rimé e Mimi Sodré. Guardem essa história da polêmica, porque na partida seguinte, na sexta rodada, Botafogo venceu a Associação Atlética Internacional e conquistou pela primeira vez o título estadual. Mas Botafogo venceu a Associação Atlética Internacional por WO. A equipe se retirou do campeonato e na última rodada
o Botafogo não teve a possibilidade de enfrentar essa equipe. Em 1907, o Botafogo terminou a competição com a mesma pontuação do Fluminense, 10 pontos. Sendo assim, por ter melhor saldo, a equipe das Laranjeiras reivindicou para si o título de campeão estadual. Mas o Botafogo não aceitou e cobrou uma disputa de um jogo extra entre Botafogo e Fluminense. Acontece que esse jogo extra, o jogo desempate, não estava marcado para acontecer. Pela regra, não deveria ter uma partida desempate. Seria tudo decretado pelo saldo de gols. O WO contra a Associação Atlética Internacional entrou na pauta. O Botafogo se disse prejudicado pelo fato de o clube da Barra da Tijuca ter abandonado a competição. Mas a LMSA decretou o título ao Fluminense. Teve então início uma grande confusão. E com essa confusão, a LMSA, como era conhecida, foi dissolvida e só em 1996 a FERJ, em decisão administrativa, decretou o título para as duas equipes. Em 1907, houve um empate entre os campeões estaduais. Então, legalmente, segundo a FERJ, Botafogo e Fluminense são campeões de 1907. E a rivalidade mais antiga da história do futebol brasileiro não nasceu nos gramados, nasceu nos bastidores. Depois da confusão, a LMSA estava sob nova direção. O Botafogo não deu chance para ninguém em 1910 e com uma campanha quase perfeita, o Botafogo teve uma derrota. O Botafogo encantou a opinião pública, que apelidou o clube de Glorioso. Assim nasceu também a marchinha de carnaval de vários clubes no Brasil. Tem vídeo aqui no canal falando sobre os hinos dos clubes do Rio de Janeiro, principalmente. Todos eles nasceram de marchinhas. Lamartine Babo foi o responsável pela composição dessas marchinhas, falando de cada clube, e cada clube pegou essas marchinhas de Lamartine Babo e adotaram como seu hino oficial. Depois que terminar esse vídeo, vai estar nas telas finais, ou então aqui no cardzinho já deve ter aparecido. Cliquem nesse vídeo, porque está chegando a época do carnaval também. Então já cliquem nesse vídeo, porque aí vocês não precisam vir aqui no comentário e falar assim: Leozão, faz um vídeo sobre carnaval. Não precisa. O vídeo sobre carnaval já está feito, está aqui no card ou nas telas finais. Deem uma olhada. Mas assim nasceu Tu És o Glorioso, não podes perder para ninguém. Foi assim que nasceu, com o título de 1910. A campanha foi tão avassaladora que terminou com 9 vitórias e 1 derrota, como eu falei para vocês, mas no saldo, o saldo foi incrível. 57 gols de saldo para o Botafogo, 66 gols feitos, 9 apenas sofridos. Destaque para o 11-0 contra o Adoc Lobo e o 9-0 contra o Riachuelo, 2 clubes que hoje não existem mais. Além disso, para não deixar dúvida, também teve a vitória por 6-1 contra o Fluminense, decretando o nosso título estadual. O então bicampeão estadual perdeu para a gente de goleada e o Botafogo se tornou campeão carioca em 1910. Esse foi o segundo título do Botafogo. Nesse 6-1, os gols do Botafogo foram marcados por Abelardo Delamare 3 vezes, Décio 2 vezes e Mimi Sodré também deixou a marca dele. Vale dizer aqui, só uma pitada histórica, Mimi Sodré foi dos grandes artilheiros da década de 10, 20 do Botafogo. Tá? E também tem vídeos aqui no canal falando sobre Mimi Sodré. Em 1912 aconteceram 2 campeonatos. O Botafogo conquistou o título de 1912, superando em pontos o vice-campeão Americano de Campos. O campeonato teve a tutela da AFRJ, Associação de Futebol do Rio de Janeiro, e contou com 7 equipes. Mas a LMSA ainda fez o seu campeonato. E o campeão foi o Paysandu, clube do aterro do Flamengo. Depois da conquista de 1912, o Botafogo ficou sem títulos entre 1913 e 1929. Nesse período, mais 2 entidades surgiram para administrar o futebol do Rio. A AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, e a LMDT, Liga Metropolitana de Desportos Terrestres.
Esse jejum de 16 anos só foi quebrado em 1930. E esse jejum, quebrado em 1930 com o título estadual, também culminou com a criação do primeiro grande esquadrão imortal do Botafogo. Foi uma grande dinastia na década de 30 do futebol do Rio. E ali o Botafogo também começou a disputar também jogos nacionais. Tem historiadores que também dizem que o Botafogo precisa ter alguns títulos de 30, títulos nacionais reconhecidos. Mas aqui a gente vai falar só do campeonato estadual. Mas, realmente, tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional de 1931, né, que o Botafogo venceu, mas não é considerado título nacional por uma sequência de fatores. Lá no Instagram do Memória Alvinegra, eu deixo isso explicado. Então é bom que você siga também o Memória Alvinegra lá no Instagram, porque eu posto muita história, muita curiosidade por lá também. Mas depois do jejum entre 13 e 29, a década de 30 foi épica para o Botafogo, porque foram 5 títulos estaduais conquistados. 30, 32, 33, 34 e 35. Até hoje, o Glorioso é o único a ostentar o posto de tetracampeão carioca. Mas ninguém tem essa marca. Só o Botafogo. O esquadrão, que teve Nicolas Ladani, um técnico húngaro que era também militar, na montagem desse time, ainda contou com comandos de Vitor Guizardi, Armindo Nobis e foi consolidado pelo lendário Carlito Rocha. Esse você que está inscrito no canal conhece muito bem. E se você ainda não está inscrito, pense em se inscrever por aqui. É muito importante que você se torne um amigo do canal Memória Alvinegra, porque muito mais conteúdos surgirão por aqui e é importante que você esteja aqui para trocar essa ideia comigo, tá certo? Mas vamos lá. Nicolas Ladani, nosso técnico húngaro, também militar, venceu os estaduais de 30 e 32. Nobis venceu o estadual em 33 e 34. E o título de 1935 foi sob o comando de Carlito. O nono título só veio em 1948, depois de mais um jejum do Botafogo. E veio com pompas, aí num campeonato sob nova administração, a FMF, Federação Metropolitana de Futebol. A edição foi disputada em turno e retorno e a soma dos pontos determinou o Botafogo como campeão com 36 marcados. O Vasco, vice-campeão, fez 34 pontos. Lembram que eu falei sobre vencer com pompas? Pois então, o Vasco era o atual campeão estadual, a melhor equipe, base da seleção, o famoso Expressinho da Colina, acho que era esse o nome que era chamado Expresso Vascaíno, não me lembro agora, eu não conto a história do Vasco, eu conto a história do Botafogo. Mas o Vasco tinha um grande time na década de 40, merecia todas essas alcunhas que eu falei aqui para vocês, tá? Mas o Vasco não viu a cor da bola contra o Glorioso nos 2 turnos. No primeiro turno, 2-1 em São Januário. Os gols foram de Otávio no segundo tempo. Já em General Severiano, no retorno, na última partida do campeonato, era realmente a partida que o Botafogo precisava vencer para conquistar o título, o Botafogo assim o fez. 3-1 para cima do time da Cruz de Malta. Os gols foram de Paraguaio, Braguinha e Otávio. Enquanto isso, na Sala de Justiça. E esses foram os 9 primeiros títulos dos 21 que o Botafogo conquistou. Essa é a primeira parte desse vídeo contando todos os títulos do Botafogo. Nós começamos em 1907 e agora você, depois desses 9 títulos terminando em 1948, a gente vai dar uma pausa. Daqui a pouco vem o vídeo com a parte 2 dos títulos estaduais conquistados pelo Botafogo. Se você chegou até aqui e se interessou pelo conteúdo, está ansioso para que saia logo a parte 2, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e ativa o sininho, porque aí você recebe notificação toda vez que sair um vídeo aqui no canal, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo. Esse tá feito, tá entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui!